Jornal Informal. Estamos no ar. É a primeira vez que eu entro ao vivo no YouTube e já estou gostando. As manchetes do momento. Collor preso. Termina velório do Papa Francisco. Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians. E olha essa notícia. Criadores do YouTube dizem que o YouTube é a nova Hollywood. Dito por criadores da plataforma, que, como vocês sabem, existe desde fevereiro de 2005 e é vista hoje por 2 milhões de pessoas ao redor do mundo. É uma ótima notícia. Eles estavam no evento lá e comentaram isso, falaram um pouquinho da história do YouTube, que começou pequenininho e hoje é isso que vocês acompanham aqui, assistindo vários canais, milhões e milhões de canais. É até difícil da gente acompanhar todos os movimentos do YouTube, mas eu estou muito satisfeito de fazer parte dessa comunidade que chega no mundo inteiro. YouTube está de parabéns. E aqui eu estou fazendo uma entrada ao vivo pela primeira vez e conto com vocês para participar, fazer seus comentários, suas perguntas. Fiquem super à vontade. Vocês sabem que hoje o dia está marcado pela prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Não por tudo que ele fez de errado lá atrás, quando foi eleito, e depois foi caçado, o caçador de Marajás foi caçado, tomou impeachment, porque os caras pintados, os jovens brasileiros com seus rostos pintados com as cores do Brasil, foram às ruas para pedir a cassação de Collor de Mello, por causa de corrupção e também por causa de decisões, de planos econômicos que levaram o Brasil à bancarrota. Ele confiscou a poupança dos brasileiros na época. Isso foi muito grave. Teve gente que morreu por causa disso. A pessoa tinha guardado dinheiro na poupança para fazer uma cirurgia, por exemplo, do coração, um transplante, algo assim, e não pôde fazê-lo, porque o dinheiro foi confiscado. A pessoa tinha vendido um carro para comprar um apartamento, o dinheiro foi confiscado. Então, meus amigos, foi muito grave o que ele fez, o que aquele governo fez, e por isso ele tomou um impeachment. Mas não foi por causa disso que ele acabou sendo preso. E sim porque, recentemente, em 2023, o Fernando Collor de Mello foi condenado a 8 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por ter cometido outro tipo de corrupção, usando a sua influência política para conseguir, em nome de redes de postos de gasolina, a troca de bandeira. Posto de gasolina, aquela rede, tinha um nome qualquer. E aí, de repente, trocou de nome para BR Distribuidora, fazendo parte de uma rede ligada à Petrobras. Isso, obviamente, ele teria recebido, segundo a acusação feita pela Polícia Federal, teria recebido propina para viabilizar essa troca de bandeiras. Então é por isso que o Fernando Collor de Mello está preso hoje. Ele está numa sala da Polícia Federal, lá em Maceió. E hoje os ministros se reuniram para decidir, né, como é que vai ficar a situação, se ele vai ficar preso lá. Agora decidiram que o Collor vai continuar preso em Maceió. Porque, segundo a sua defesa, os seus advogados de defesa, eu não sabia disso. O Fernando Collor de Mello sofreria de vários problemas, Parkinson, bipolaridade. Então, eles estão pedindo para que ele fique próximo da família. Eu não sei se isso é verdade, tá? Tem gente que duvida dessas condições de saúde do Fernando Collor de Mello. Até porque, quando ele assumiu a presidência do Brasil, quando ele foi eleito como o primeiro presidente eleito por uma eleição direta, né, que o povo brasileiro foi às urnas depois da ditadura militar, porque primeiro foi o Sarney, mas foi um colégio eleitoral que votou no Tancredo, que morreu, e o Sarney assumiu. Depois teve a primeira eleição geral, em que a população, os eleitores votaram, milhões de pessoas foram às urnas. Então, o Collor foi eleito, era grande esperança, porque ele dizia na televisão que ele seria o caçador de Marajás, que ele iria colocar ordem na casa, ia acabar com a corrupção no Brasil. E aí, meus amigos, vocês viram o que aconteceu. Talvez você, mais jovem, não tenha visto, mas já ouviu falar, seus pais devem ter comentado, seus avós, e aqueles que viveram aquela situação, que viram o Collor de Mello
fazendo o que fez, com certeza hoje estão, não vou dizer satisfeitos, porque eu não gosto de comemorar a derrocada dos outros. Não gosto, acho que não é um sentimento bom. Mas existe um certo sentimento de vingança no coração de muitos brasileiros que passaram por aquilo tudo. Collor de Mello preso. É o terceiro ex-presidente brasileiro que sente esse sabor. O Lula ficou 580 dias preso numa sala da Polícia Federal lá em Curitiba e só foi solto porque na justiça chegaram à conclusão de que deveriam anular aquelas condenações, visto que o juiz Sérgio Moro, o então juiz Sérgio Moro, não teria a imparcialidade suficiente para decidir sobre o Lula. Então foi anulado e o Lula depois se tornou presidente, terceiro mandato. O Temer também ficou preso 10 dias por causa daqueles problemas lá no Porto de Santos, influência política, negociatas, né? E agora o Collor, que pegou 8 anos e 9 meses, se não me engano, de prisão. Vamos ver como vai ficar a história agora daqui para frente. Eu estou vendo que muita gente está chegando aqui, Paula Cancian, boa tarde. João Rodrigues, Lula está muito doente? Não, o Lula não está muito doente. O que eu estou falando aqui é sobre o Collor, que a defesa, os advogados dele, estão alegando que ele tem um problema de Parkinson, que ele tem bipolaridade, que ele precisa tomar remédios, que ele precisa de cuidados e ele já tem 75 anos de idade. Se isso é verdade, eu não sei, mas é o que está sendo dito pela defesa, alegado, né, pela defesa dele. Francisco Ferreira da Silva, Extrema, Frank Lamparinas. Brito, Bolsonaro vai ser preso? Pergunta Jorge Rodrigues. Mas quem tem que dizer são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas pelo andar da carruagem, sim, ele será preso. No momento, o Bolsonaro está ainda no hospital. Complicações daquela facada que ele levou. Então, vamos esperar para ver o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir em relação ao Bolsonaro, porque ele já se tornou inelegível, ele não pode participar de uma eleição. Existe uma expectativa muito grande da anistia para aqueles que depredaram Brasília, que provocaram toda aquela destruição, e por extensão isso também seria para o Bolsonaro, essa anistia, mas eu não acredito que isso vá acontecer. Eu acho, a minha opinião pessoal, pelo que eu acompanho, é que o Bolsonaro realmente terá a sua prisão decretada mais adiante. Mas primeiro ele precisa recuperar a saúde dele. E eu quero que o Bolsonaro se recupere, sim. Eu não desejo o mal de ninguém. Se a saúde dele está comprometida, eu sou o primeiro a dizer assim, espero que o Bolsonaro se recupere, que ele volte a ter uma vida saudável, até porque para que ele possa pagar pelo que fez da maneira adequada. Bom, mas aí então, o Dorival é o novo técnico do Corinthians, meus amigos. Quem diria? É a primeira vez que o Dorival treinou o Corinthians. Mas o Dorival, que treinou a seleção brasileira, que não foi bem, ele treinou 16 clubes que fazem parte da Série A. São 20 no total. Ele treinou 16. Então ele conhece muito bem o futebol e é um cara de quem se pode esperar um bom trabalho no Coringão, né? Que está precisando de um treinador para organizar a bagunça. Então, meus amigos, eu estou aqui conversando com vocês nessa live. Eu já vou estabelecer aqui, ó, não vamos passar de 20 minutos, porque senão fica um excesso muito grande, né? Vamos lá, faça mais lives, diz o Francisco. Está insistindo aqui. Eu gostei dessa ideia. Eu fiz uma live hoje no Instagram e fiquei entusiasmado, porque as pessoas vêm, elas participam, elas dão opinião, e eu acho isso muito legal. Quem quiser participar, fazer perguntas para mim também, estou aberto nesse momento. Sabe que eu recebi um convite hoje para dar uma entrevista? Eu não costumo dar entrevista, eu não gosto de entrevista. Mas eu recebi um convite hoje, sabe de quem? Do Léo Dias, da produção dele, para participar de um programa no YouTube. E eu falei que topo. Então, se eles quiserem marcar o dia, não sei se vai ser hoje, quando quiserem, estarei disponível. Porque hoje é inegável que o Léo Dias, dono de um portal importante, um cara que tem lá um programa na mão dele, que é o do SBT, o Fofocalizando, ele se tornou uma figura importante dentro do processo de comunicação, né? Independentemente das notícias, do tipo
do perfil do canal dele. Não é disso que eu estou falando. Ele é um cara importante hoje na televisão. É uma das principais apostas do SBT. Se o SBT está indo para o caminho certo ou errado, não sei. As filhas do Silvio Santos agora herdaram, né? Pegaram o legado do pai e precisam construir um novo SBT. Então eu tenho visto aí que elas falam sobre o Aqui e Agora, aquele telejornal que marcou época dentro do próprio SBT, da volta desse Aqui e Agora. Eu acho que pode ser uma tentativa. Será que vão conseguir encontrar os apresentadores, os repórteres adequados para esse momento que a gente vive? Talvez. Elas vão tentar. É o que está sendo falado aí. A volta do Aqui e Agora no SBT. E tantos outros programas que eles estão testando lá. Fernando, Brito, você tem que voltar para a TV. Eu não me sinto fora da TV. O que eu me sinto é dentro do YouTube, que é um veículo de comunicação que hoje supera a televisão, né? Porque a televisão, se você estiver aqui no Brasil em qualquer canal, você vai estar falando, obviamente, para 200 milhões de pessoas, ou para aquela audiência, né? Uma parte dessa população toda. Mas se você está dentro do YouTube, você pode brigar por uma audiência mundial. Quantas e quantas pessoas já me falaram que assistem o meu canal no YouTube, o Lado B, do Japão, dos Estados Unidos, da França. Isso é fantástico. Então, eu me sinto muito dentro, até porque os criadores do YouTube, como eu falei, estão dizendo aí que o YouTube pode ser comparado a Hollywood. A Hollywood de antigamente, repleta de estúdios de cinema, lançava os atores, lançava os grandes programas de televisão, os grandes filmes de cinema, e isso hoje está sendo herdado pelo YouTube, através dos criadores de conteúdo, entre os quais eu me encontro hoje, com muita felicidade. Vamos lá, Gabriel Portão, Brito, reality show, Casa do Patrão, o que eu acho? Casa do Patrão é um reality show que o SBT também está bolando aí. Ia ser Casa dos Artistas, como já foi, depois falaram em Casa dos Vilões, que era um bom nome, e agora estão falando que esse reality show que o Boninho vai colocar no SBT irá se chamar Casa do Patrão. Uma alusão ao Silvio Santos, que todo mundo chamava de patrão. Eu acho uma boa ideia, um reality de confinamento. Acho que a fórmula de reality de confinamento, BBB, Fazenda, ela está bastante desgastada. Mas isso não significa que novas ideias não sejam bem-vindas. Quem sabe se o SBT não arruma um outro jeito de fazer reality de confinamento? Pode dar certo. Eu sou a favor das inovações. Brito, fale um pouco do desfecho do caso Vitória. Isso é crime, né? Um hediondo, uma coisa bárbara. Eu quero falar de coisas alegres. Eu quero falar, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Brito, fale um pouco do desfecho. Não, te acompanho sempre de onde você estiver. Eu vou acompanhar. Muito obrigado, Fernando Carvalho. É disso que eu estou falando. A pessoa pode estar viajando, pode estar em outro país, pode estar em outro continente e está acompanhando o lado B. Isso é espetacular. Davi Marcos, Brito, se recebesse uma proposta para apresentar um reality, você iria? Olha, depende. Eu não gosto de reality. Eu acho que o formato reality veio para engessar os apresentadores. Você veja que o apresentador de televisão era um cara que, até um determinado tempo atrás, era alguém que tinha que ser descontraído, que tinha que comandar um auditório, que tinha que falar das notícias, que tinha que dar opinião. Mas quando o reality show começou, os apresentadores que estavam acostumados com essa liberdade, eles foram engessados, enquadrados dentro do formato. Eu me lembro que eu estava lá na Fazenda, não estou falando mal da Fazenda, tá? Vou falar da minha experiência na Fazenda. Então, eu me preparava, hoje eu vou falar isso, não dava para falar isso e aquilo, nada, não dava para fugir do script. Porque é um jogo, né, gente? É um jogo e vale milhões. Esse último BBB aí pagou, se não me engano, foram 2 milhões e 700 mil reais. Isso é dinheiro para a pessoa, se souber aplicar, souber usar esse dinheiro aí, para ela começar a adquirir a sua independência financeira. É muito alto o prêmio. A Fazenda não sei para quanto vai agora, 1,5 milhão, 2 milhões, mas eu acho que quando tem muito dinheiro envolvido, é um super game, uma super competição. É claro que o apresentador não pode interferir muito. Eu consigo entender hoje
a cabeça do diretor da Fazenda. Consigo mesmo. Muita preocupação. Será que o apresentador vai falar alguma coisa que não pode? Vai entregar alguma coisa do jogo? Eu consigo compreender hoje. Eu compreendia menos no passado. Mas agora, com experiência, a gente vai entendendo. Eu fiz 7 temporadas da Fazenda. Então foi uma experiência espetacular. Mas não é o tipo de programa que apresentadores com o meu perfil gostam de fazer. Estou aqui falando com vocês com toda a liberdade do mundo. Num reality show você não vai poder falar de outro assunto que não seja o próprio reality show e dentro dos limites, não é? Você está por dentro da geopolítica? Uma das perguntas aqui. Mais ou menos, né? Eu acompanho como vocês acompanham também, prestando atenção para o que vai acontecer. Trump e suas tarifas, Xi Jinping dando uma beliscada no Trump, provocando, porque os chineses são assim. Eles são muito mais contidos. Eu não vou dizer frios, mas eles não demonstram muito. Eles não dizem que vão fazer, eles fazem. Já o Donald Trump, pelo amor de Deus, né? Está sempre avisando que vai aumentar a tarifa, que vai não sei o quê, que vai cortar isso, que vai cortar aquilo, que vai invadir o Canadá, que vai tomar a Groenlândia. Cara, é muita ameaça, né? Muito papo e pouca ação. Então vamos lá, Ana Paula Brito, o que você está faltando para você voltar para a TV? Oh, eu estou gostando muito do YouTube, não falta nada. Inclusive eu recebi propostas para voltar à televisão, mas eu preferi declinar essas propostas. Reality show não é a minha. Deixe o like para Fátima, Trump é louco. Sandra, as pérolas do Trump. Maria de Lima, você não tem saudades da TV? Eu tenho muita saudade de você. Que bom saber disso. Várias pessoas, isso é uma experiência bacana. Várias pessoas na rua. Eu saio na rua para fazer as minhas coisas e muitas pessoas, todos os dias, vêm me falar, poxa, eu gostava, mas é legal, sabe por quê? É variado. Tem gente que diz assim, poxa, eu gostava tanto do Hoje em Dia, quando você apresentava lá. Outros falam assim, caramba, você não vai voltar para a Fazenda? Já teve gente, muita gente, que disse para mim assim, pô, eu adorava você, as suas reportagens no SPTV, ou no Jornal Nacional, na Globo. Então, isso é uma coisa muito bacana, esse sentimento de perceber que você plantou alguma coisa e agora está colhendo. E é a memória, né? Agora mesmo a Globo está fazendo aí essas reportagens antigas, colocando no ar uma compilação de reportagens antigas para comemorar os seus 60 anos e já apareceram várias matérias minhas. E eu fico muito feliz, mas é sempre considerando que o aniversário é da Globo, é ela que está de parabéns. Mônica Carvalho, Brito, faz vídeos falando dos famosos. Eu até falo dos famosos, mas eu não sou um especialista nisso. Eu gosto de fazer uma análise. Se você me segue, se você se inscreveu no YouTube e vê as minhas crônicas, eu não fico falando, eu não faço fofoca, eu não fico pegando o assunto miúdo. Eu tento fazer um raciocínio, uma análise maior a respeito do que está acontecendo a partir dos assuntos de televisão. Essa é a minha ideia. Vamos lá. Breno Dias, na sua opinião, qual... não deu. Bolsonaro... Sou fã do jornalismo que você faz. Meu nome é Ian, 75 anos, viúva, aposentado, pensionista. Sou pós-graduado em teologia, sou fã de telejornais, de carteirinhas e tudo. Que legal que você tem 75 anos, porque isso me dá agora a ideia de falar um pouquinho a respeito desse golpe do INSS, essa fraude do INSS. É uma crueldade o que fizeram com os idosos, com os aposentados. E hoje a minha irmã me contou uma coisa que eu não sabia. O meu pai faleceu no ano passado, vai fazer um ano. E a minha irmã estava me dizendo, eu não sabia disso, que ele, alguns anos atrás, verificou que estava recebendo um desconto na aposentadoria dele. Ele morreu com 88 anos. Um desconto. Meu pai era um cara muito organizado, meu ídolo, né? Então ele percebeu que tinha um desconto lá de uma associação e ele foi atrás, foi no banco. Bom, colocou um processo na justiça para ser restituído e não pagar mais esse desconto que estava sendo feito indevidamente na aposentadoria dele, no extrato da aposentadoria dele. Cara atento, percebeu. Mas quantos milhões de aposentados nesse país que não perceberam? Ou que estão desatentos, ou que não imaginavam que isso poderia acontecer e que agora estão vendo que o acumulado de tudo que perderam com esse desconto indevido pode ser bem grande, sabe? Porque é assim, ó, R$40 aqui,
mais R$ 40 no mês passado, mais R$ 40. Você vai somando isso ao longo de anos. Quanto que não vai dar? Então agora o governo está dizendo, o governo aí do presidente Lula, que hoje está com a Janja e a Dilma lá no velório do Papa Francisco, no Vaticano, mas o governo Lula está dizendo que vai restituir tudo que os aposentados perderam com essa cobrança indevida. Eu acho que tem que restituir mesmo. Restituir mesmo. Que absurdo. 6 bilhões de reais, dinheiro que ia para o remédio, dinheiro que ia para o aluguel, dinheiro que o aposentado usava para se alimentar adequadamente. Não é? Tem que restituir, porque esse é um problema. O INSS é um instituto do governo, ligado ao governo, ao Ministério da Saúde, da Previdência. Tem que restituir. Como é que o governo vai fazer isso? Não me pergunte, mas que tem que fazer, tem. Áudria Ayuso, Vinícius Silva, Will, Verdade Brito, Vivendo e Aprendendo com a Rose, Vinícius, minha mãe Marlene Ferreira da Silva fez aniversário amanhã, vai fazer 26. Mande um feliz aniversário para ela, por favor. Parabéns, Marlene Ferreira da Silva, pelo seu aniversário. Douglas Azevedo, o que você acha do futuro da TV brasileira? Ótimo. Essa é a pergunta para arredondar essa live aqui. O que eu acho do futuro da televisão brasileira? É o seguinte, a televisão brasileira está hoje enfrentando a concorrência do streaming, da internet. Isso é inevitável. E a televisão brasileira está sentindo isso, se desfazendo de jornalistas, de artistas, de apresentadores que ganhavam altos salários, fazendo uma renovação, tornando mais enxuto esse veículo. E se isso for mudar a forma como a televisão se comunica com as pessoas, não é bom. A televisão, para continuar sobrevivendo, ela precisa dos seus talentos. Não pode simplesmente dispensar os talentos, porque depois isso vai ficar um buraco muito grande. O público se identifica com determinadas pessoas. E aí você não pode abrir mão delas. Mas a televisão precisa se readequar, ela vai continuar. A televisão brasileira eu vejo no futuro fazendo futebol ao vivo, como faz hoje, dando mais espaço ainda. Eu vejo a televisão brasileira no futuro fazendo telejornais mais enxutos, mais curtos, fazendo mais boletins de notícias ao longo do dia, para não ter que fazer um jornal enorme à noite, de 1 hora de duração, que ninguém mais tem tempo para isso. As pessoas elas acabam ficando bem informadas no decorrer do dia, porque as fontes são muitas, redes sociais inclusive. Então, a televisão precisa também reimaginar como é que se faz o telejornalismo. Eu vejo a televisão fazendo ainda novelas, vejo essas novelas sendo ao vivo, não todas, não toda a duração da novela. Uma novela tem hoje 100 e poucos capítulos, quase 200 capítulos. Eu acho que tem que ser uma quantidade menor de capítulos e muitos desses capítulos, em situações pontuais, momentos decisivos da novela, devem ser feitos ao vivo. Eu vejo a televisão pegando esse impulso. É para isso que ela vai servir, para transmitir eventos esportivos mundiais, como Copa do Mundo, como Olimpíadas. Aí você vai me dizer assim, mas Brito, mas a televisão já faz isso. Sim, ela faz, mas ela vai fazer cada vez mais. Vejo o fim dos programas de auditório. Os programas de auditório, eles vão desaparecer. E a televisão vai continuar sobrevivendo. Mas o futuro, meus amigos, está aqui no YouTube, no streaming. O futuro é isso. Então, os criadores de conteúdo que hoje frequentam o YouTube devem realmente... estão de parabéns, porque, segundo os próprios criadores, que começaram esse negócio em 2005, fevereiro de 2005, nos Estados Unidos, o YouTube é a nova Hollywood, é a Hollywood do futuro. E isso não é pouco, hein? A gente se fala na próxima crônica. E numa live que eu vou fazer aqui com vocês, foi uma experiência muito boa, a gente vai melhorando, espero que tenham gostado. Muito obrigado, uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana. Tchau!